Obrigado, Keila. Tão bom rever vocês e também esse movimento de oração, né, que permanece e desde o início aí quando começou o Ora Brasil, né, que nasceu de um projeto aí do que Deus colocou no coração do pastor Márcio e ao compartilhar com o pastor Ialandes, eu já tinha colocado no coração do pastor Ialandes, que já tinha começado um projeto através da Igreja do Alcântara e é a continuidade que até Deus depois trouxe alguém da Igreja do Alcântara para estar liderando, que é a Keila, e nós louvamos a Deus pela vida de vocês. Então, para mim é um prazer enorme quando a Keila, né, fez o convite de poder estar com vocês, rever vocês, né, estar com uma irmã de Jaboatão dos Guararapes ali na salinha orando, né, com a Lúcia, né, e aí mandando um abraço para a igreja de Jaboatão dos Guararapes, pastor Márcio, por todo o apoio, né, uma das igrejas que sempre nos apoiaram bastante no Hora Brasil, e a gente louva a Deus pela vida deles. E é um grande desafio, né? A nossa denominação a nível com representação nacional, então você gerir tudo isso, né? Eu conheço aí o trabalho do Dr. Luiz Cláudio e tenho acompanhado e parabéns aí mais uma vez, né? O pastor Rovanildo na liderança aí nessa nova gestão, dando continuidade ao trabalho e a gente fica muito feliz por isso, né? Também uma reunião em que estão orando pelas confederações e a gente agradece a Deus pelos irmãos que têm deixado aí nós colhemos hoje o fruto dos irmãos que trabalharam e se gastaram aí na denominação. Nós, né, na nossa geração, temos colhido os frutos e como a professora Alina falou, nós temos que estar preocupados com o que nós vamos deixar para as próximas gerações. E é bom ver os irmãos orando aí para que Deus levante homens e mulheres para a continuidade desse trabalho, né? E ver aí o MP, né? Lembrar também do Gabriel aí como presidente da Confederação dos Adolescentes. Eu também tenho acompanhado e visto o esforço deles para poder estar trabalhando e revitalizando. E, irmãos, quando nós olhamos para a história, nós vamos ver que as grandes realizações da Igreja do Senhor foram feitas através dos jovens, né? Deus sempre levantou jovens que foram empoderados pelo Espírito Santo de Deus para realizar grandes obras. E nós precisamos, como Igreja do Senhor, ter essa visão para poder dar liberdade a eles e também provocá-los, né? Porque muitas das vezes eles precisam ser provocados com relação a essa vocação para que o Senhor possa usá-los na geração deles para deixar um legado para outras gerações. E até sobre isso que Deus colocou no meu coração. Eu até tinha uma outra palavra inicialmente quando a Keila me convidou, mas aí Deus me trouxe uma reflexão rápida, né, sobre Neemias 1, verso 4, quando Neemias é impactado com as notícias da situação dos seus irmãos que estão em Jerusalém, mesmo que ele nunca tenha ido a Jerusalém antes, e Deus impacta ele com essa notícia e começa a quebrantar o coração dele. E lá no verso 4 diz que, tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. É um texto que os irmãos e as irmãs conhecem muito bem. E quando Neemias recebe a notícia da situação dos irmãos que estão lá em Jerusalém, e a necessidade da reconstrução dos muros, né, de restabelecer a ordem em Jerusalém, ele chora, e o texto vai nos mostrar ali no capítulo 1 que Neemias ora por 4 meses, né? Ele se coloca diante de Deus com oração, com jejum, buscando entender de Deus aquilo que Deus estava querendo fazer, realizar em Jerusalém por tudo aquilo que estava acontecendo, né? E certamente ele era conhecedor de toda a história, como nós também conhecemos bem a nossa história como denominação aí no Brasil. Mas o que me chama bastante atenção é que Neemias, se você depois olhar, e aí eu quero deixar aí o dever de casa, se você ainda não leu, mas leia do capítulo 1 ao capítulo 6, porque Neemias fica 4 meses orando,
E assim, a missão de reconstruir os muros, você vai ver que era uma missão muito difícil, né? Olhando com os olhos humanos, até impossível de ser feita. E ele ora, entende da parte de Deus o que deveria ser feito, e ele tem coragem de assumir aquele desafio. E lá no capítulo 6, verso 15, diz que em 52 dias eles terminaram a obra de reconstrução dos muros de Jerusalém. Vejam que ele ficou 4 meses orando para cumprir a missão em 52 dias, uma missão que a olhos humanos era impossível de ser realizada. Muitas das vezes nós olhamos para aquilo que o Senhor está nos mostrando e nós achamos impossível de acontecer, mas como a Margarida falou para a professora Alina, o nosso Deus sempre nos surpreende. Mas o Senhor, ele nos chamou e ele nos mostra sempre aquilo que ele quer realizar, mas nós precisamos ter a coragem e a disposição de fazer aquilo que o Senhor está nos chamando para fazer. O que nós vemos no irmão, o pastor Dr. Luiz falou aí, em nomes tão importantes, pastor Amaury Jardim e outros, a professora Alina, que está no nosso meio, o pastor Vanderli, que ainda estão aí ativos, trabalhando, liderando, mas que já deixam uma história, um legado. Eu olho para Neemias e vejo esse homem que orou por 4 meses e entendeu que ele era a resposta à sua própria oração. Nós precisamos estar atentos a isso, porque nós oramos, nós colocamos diante do Senhor, mas Neemias entendeu que ele era a resposta à sua própria oração. A oração nos leva à presença de Deus e abre os nossos olhos a entender a vontade de Deus. Neemias, olhando para esse homem, para esse líder espiritual, nós vemos um homem que abriu mão do seu sucesso pessoal, porque ele estava na Babilônia, tinha um bom cargo, estava ali perto do rei da Babilônia e tinha ali todo o privilégio, todos os recursos que ele precisava, e certamente também tinha assim, sonhos para a sua vida, mas ele abre mão dos seus sonhos, dos seus planos, para viver projetos muito ousados que Deus coloca para ele. E Deus tem para todos nós, irmãos, projetos muito ousados. Nós só precisamos entender, ouvir Deus e ter coragem para ir de encontro àquilo que Deus quer fazer. Eu fico pensando em Neemias, se ele não tivesse aceitado, se ele não tivesse tido a coragem de aceitar o desafio, ele estaria bem sucedido no cargo dele, mas certamente ele não seria lembrado, como ele é lembrado hoje. O motivo que nós estamos falando de Neemias aqui hoje é porque ele teve a coragem de ouvir de Deus e ir de encontro àquilo que Deus o tinha chamado para fazer. E aí ele deixa um legado, deixa uma história, deixa um exemplo. E até um exemplo, e se nós formos olhar para a vida de Neemias, a gente vai ver que no Antigo Testamento ele se torna um próprio tipo do próprio Senhor Jesus, porque Neemias deixou o palácio para estar no meio dos escombros, para restaurar ali a vida dos seus irmãos da sua nação. E nós vemos o Senhor Jesus também deixar a sua glória, deixar o seu palácio para estar entre nós, e transformar as nossas vidas pela graça de Deus. E Deus nos chama também, irmãos, nessa geração, para, pela graça que recebemos dele, também estarmos transformando a nossa geração, sendo instrumentos de Deus para ser usados por Deus para a glória de Deus, irmãos. Então, assim, eu queria deixar essa reflexão para que nós que estamos orando aqui, nós sejamos a resposta de Deus para tudo que Deus quer fazer na nossa denominação, nas confederações, nas federações, nas uniões,
né? Se você não é assinante de Vida Cristã, seja um assinante de Vida Cristã, né? Presenteando Vida Cristã aí nos 70 anos para que possa ter a continuidade, né? Ore pelos adolescentes, como eu vi aí uma irmã falando, né? Quando ela estava orando, né? Na alegria de ver os adolescentes trabalhando ali na região dela, para que em outras regiões também isso possa acontecer. E os irmãos vão ver que o que está à nossa volta, e que muitas das vezes nós estamos clamando pela nossa família, pela nossa igreja, nós somos a resposta de Deus para a solução dessas questões que nós temos colocado diante de Deus. Então, que você nessa manhã possa se colocar dessa forma: Senhor, eu quero orar sim, mas eu quero também, Senhor, ser a tua resposta para essas necessidades no teu reino e para a glória do Senhor. Que você possa guardar essa mensagem no seu coração e também orar por nós, né? Ore por mim aqui em Portugal. Nós estamos aqui há 5 meses, nesse período de adaptação, também num grande desafio, entendendo, orando, buscando entender o porquê o Senhor nos enviou para cá. Orem também pela Denise. Denise, nesse momento, está no Brasil, né? Ela precisou retornar ao Brasil para um tratamento de saúde, mas está bem, né? Já está no processo do tratamento, retorna para Portugal no dia 24 de outubro. E orando também pela Carol. Carol está no processo da renovação do visto ali na Croácia. Que o Senhor esteja direcionando tudo isso para a glória dele, né? A gente está muito feliz em estar servindo ao Senhor, consciente de que a gente está no lugar onde Deus quer que a gente esteja, como resposta de oração, né? Daquilo que o Senhor quer realizar para a glória dele. Irmão Keila, mais uma vez, muito obrigado, e que vocês possam ficar com essa mensagem aí no coração. Amém.